Fala, Fel, tranquilo? Time apático, sem postura, sem sangue no olho para jogar um clássico desse tamanho. Infelizmente, a gente viu aí que muitos jogadores não podem vestir essa camisa. E na minha opinião, mais uma vez o senhor Dom Ramon Dias errou na escalação. E faço das palavras do Benja e do Mano as minhas. A gente viu que a gente tem um time bom quando é o time titular, mas quando precisa dos reservas, a coisa fica feia. Bora contratar Augusto Melo, Fabinho Soldado. Vamos ver o que a mídia corintiana tá falando dessa tragédia de Corinthians e porcada. Já se inscreva aí no canal, independente de qualquer coisa, fortalece com o like aí, fiel, vamos pro vídeo. Pois é, pessoal, terminou em Barueri, hein? Palmeiras 2, Corinthians 0. Que catástrofe, cara. Novamente o Corinthians pagando caro pela falta de postura no jogo de hoje. Inadmissível o comportamento do time novamente, pessoal, se escondendo do jogo, sabe? Um time covarde, bunda mole. Cara, muito parecido com aquele time que a gente cansou de ver durante esse ano e boa parte do ano passado. Ridículo, cara. Receita básica para jogar um clássico, todo mundo sabe. Você precisa superar o seu adversário na vontade. Você precisa dar mais gás que os caras. E novamente pagamos caro justamente pela falta disso. Com 20 minutos de jogo já tava 2-0 pros caras. E cara, na boa, vamos dar uma porra de um chute no gol nos acréscimos. Isso é nojento, cara. Clássico, meu irmão, precisa ter postura, precisa ter sangue no olho, mano. Precisa ter sangue realmente correndo na veia. Tem que ter vergonha na cara, mano. E o Corinthians que vimos hoje foi um time que se livrava da bola, um meio-campo totalmente perdido na partida, tanto na marcação quanto na criação. A defesa, então, nem se fala, meu irmão. Um show de horrores. Novamente uma porcaria, não passa confiança nenhuma. E o ataque praticamente sem função no jogo. A bola não chegava nos caras. Um time extremamente mal treinado, um catado em campo. E agora falando de parte tática, na boa. Ô Ramon Dias, você errou sim na escalação. Diante dos desfalques que você tinha, você devia ter começado o jogo ali, como você fez na final do Paulista, fechado, jogando por uma bola, deixando o time dos caras nervoso, sabe, buscando contra-ataques. E obviamente, cara, o Romero deveria ter começado o jogo no lugar do Bidon. Esses 4 no meio campo aí não surtiram efeito. O Romero é especialista em fazer esse tipo de serviço sujo, de ajudar na criação do time e na marcação quando ele precisa voltar. E cara, quando você tentou fazer isso já era tarde demais, o jogo já estava perdido. E vou falar pra vocês, cara, o grande problema do Corinthians é essa inconsistência do time. Cara, na boa, é um time bem duvidoso. Quando a torcida começa a acreditar que pode ser um time confiável, os caras vão lá e provam o contrário. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja, torcedor do Corinthians tem que se ajoelhar, agradecer a Deus que perdeu só por 2-0 para o Palmeiras. O primeiro tempo foi ridículo e o segundo tempo conseguiu ser mais ridículo ainda. Logo no segundo tempo, com 1 minuto, bola cabeçada no travessão, o Donelli fez 2 boas defesas, teve gol anulado do Vitor Roque. Corinthians morto em campo, apático, pesado, covarde. Precisa avisar esse time que o título do Campeonato Paulista já acabou. Vai viver disso até quando? Ô Ramon Dias, você poupou o time contra o América de Cali para fazer isso hoje? E olha, não adianta vocês querem colocar a culpa toda no Donelli não, viu? O primeiro gol, o Carrilho abriu pro Piquerez fazer, no segundo o Martínez errou um passe. Gente, o Corinthians não jogou nada, foi ridículo. Chega de Ramon Dias, chega! Vocês estão me esperando aqui, bebidos? Diferente de muitos, eu não vou criticar ninguém aqui, porque todo mundo já sabe o que poderia ter sido feito e o que pode ser feito ainda. Há tempo ainda, Augusto, há tempo ainda, Fabinho, há tempo ainda. Vocês estão vendo, tem gente que não tem condições de colocar a camisa do Corinthians. Nós ganhamos na garra e na força da torcida aqui. Agora, não tem o que fazer, não tem o que melhorar aí, é tirar. Bora. Tem muita coisa pela frente. Agora não vou ficar chorando aqui não, tá? E quem veio pode vir para ficar. Um abraço. Desabafar, mano. Com relação ao jogo, pessoal, vamos lá. Pra mim, novamente o Corinthians ele peca demais em 2 aspectos. O primeiro, vamos lá. Falta de postura, mano. O Corinthians entrou de novo para jogar como se fosse um jogo treino. E clássico, quando você ainda mais tá desfalcado de uma série de jogadores, você tem que ganhar na vontade, irmão. Você precisa ganhar na superação. Você precisa ter mais sangue no olho com o adversário. E novamente a gente viu um Corinthians hoje totalmente apático. Com menos de 20 minutos já tava 2-0 pro Palmeiras, aí fora o baile.
O Corinthians não pegava na bola. Aliás, pegava e se livrava dela. Pegava e se livrava dela. O que é um absurdo para um time grande. Você não pode pegar a bola e dar pro teu adversário e falar, me ataque o jogo inteiro. O Corinthians cansou de fazer isso em alguns jogos que nós cansamos de criticar aqui. Contra o São Paulo, no Morumbi, aquele jogo que o Corinthians foi buscar um empate lá, com aquele gol do Yuri Alberto lá dentro do Allianz. Mas, cara, na boa, aquilo ali não é postura de time grande. Time grande precisa jogar de igual para igual. Você pode se defender, coisa que eu acho que faltou pro Corinthians hoje. E aí eu já vou entrar nessa seara daqui a pouquinho. Mas ainda falando em termos de postura, mano, você não pode ver o teu adversário te engolindo dentro de campo e todo mundo como se estivesse num jogo treino. Um amigos lá, sei lá, amigos do Daniel com amigos do Zezé de Camargo, velho. Um casado e solteiro. Vai cagar, velho. Vai cagar. O time do Corinthians precisa ter mais sangue no olho, velho. E é esse o grande problema. A torcida do Corinthians, quando pensa que pode começar a acreditar no time, os caras vão lá e provam o contrário. Provam o contrário. Depois de conquistar o Campeonato Paulista, porra, era a faca e o queijo na mão. Que a torcida já tinha praticamente ali, porra, agora vai. Porra, agora tirou aquele peso do jejum de títulos. Porra, agora é um time que já tá encaixado, ganhou confiança. Aí pega o Huracan jogando em casa, faz o quê? Faz merda. Aí vai jogar lá o jogo lá em Cali, na Colômbia. Também, apesar do empate, uma bosta de jogo. Ramon Dias poupou o time inteiro pra focar no Campeonato Brasileiro. Pra quê? Pra fazer essa merda que fez hoje? Pra fazer essa merda que fez hoje? Pra isso, Ramon Dias. E agora a minha crítica vai pro técnico também. Porque, na boa, cara, o que o Corinthians deveria ter feito hoje, ainda mais com a série de desfalques que ele tinha, era ter jogado como jogou o primeiro jogo da final do Paulista. Tinha que ter jogado fechado. Tinha que ter jogado em contra-ataque, buscando uma única bola no jogo, como foi no primeiro jogo no Allianz Parque. Tinha que ter feito isso. O Corinthians estava com uma série de desfalques importantes hoje. Hugo Souza, Gustavo Henrique, Angileri, Garro, Coronado. Porra, meu irmão, não tinha meio ali para criar as jogadas, mano. O Bidon, que foi improvisado numa função de camisa 10, não deu conta do recado. E o Corinthians pecou demais por não ter um jogador igual o Romero, fazendo ali a cobertura do lado direito, anulando praticamente as subidas do Piquerez. Cansou de deitar e rolar nas costas do Mateuzinho também, que não é um bom marcador. Então, quando você vai pegar um adversário que tá pressionado sim, Palmeiras entrou hoje no jogo com retrospecto de 4 jogos que eles não ganhavam do Corinthians, cara. Ou vocês acham que isso aí não pesa? Óbvio que pesa. E o Corinthians tendo a faca e o queijo na mão de jogar novamente fechado, irritando o Palmeiras, deixando os caras nervosos, os caras vão começar a se abrir e começar a atacar de qualquer maneira, iam dar espaços, velho. Que aí você teria 3 caras ali para poder puxar contra-ataque, que era o caso do Romero, do Yuri Alberto e do Memphis. O Corinthians não teve inteligência para fazer isso. E foi mal escalado sim pelo técnico do Corinthians, o Ramon Dias. O Romero era para ter começado no lugar do Bidon. Era para ter feito o que fizeram no primeiro jogo da final do Paulista e o Ramon Dias não teve a sabedoria de fazer isso. Aí falam, mas o Ramon Dias não estava no banco. Mas é ele que escalou, irmão. Ele que escalou, ele treinou o time a semana inteira. Quer dizer, não sei se treinou também, porque para apresentar esse futebol de bosta que a gente viu hoje, não sei se também escalou. Então, cara, na moral, para mim o Corinthians novamente ele entra naquela questão do questionamento, é redundância, mas ele entra novamente naquela linha de questionamento da torcida. Ele volta a ser um ponto de interrogação gigante na cabeça do torcedor. O Corinthians, tudo bem, tem os desfalques, eu concordo, são jogadores aí que eu tô falando de nível de titulares, não tô falando de jogador que tá no banco. Hugo Souza titular, Gustavo Henrique titular, Angileri titular, você vai pro meio campo ali, Garro titular, o próprio Coronado, que seria uma opção hoje pro lugar do Garro, também quebrado. Então eu tô falando de 5 jogadores que deixaram de atuar hoje. Então, na boa, cara, mas isso não é desculpa para má atuação do Corinthians, porque postura, meu irmão, não tá atrelado à titularidade de ninguém. O cara que entra tem que entrar com sangue no olho, mano. E o Corinthians não entrou assim hoje. Novamente foi um time apático dentro de campo, submisso e viu o adversário jogar. E como eu falei agora há pouco, rapaziada, na boa, tem que comemorar porque perdeu de 2. Era para ter tomado um 5 hoje. E quando eu tava até vendo a transmissão aí no Premiere, os caras, porque agora o Corinthians ele melhorou um pouquinho, porque tem mais posse de bola no meio campo. Melhorou porque o Palmeiras tirou o pé, velho. O Palmeiras deu a bola pro Corinthians e falou: dá a bola no pé desses pés de rato aí que não vai sair nada daí, e vamos fechar aqui e vamos jogar no contra-ataque. Estamos com o resultado na mão. Então o Palmeiras ele respeitou, porque se vai para cima ainda tinha enfiado um saco. E quando teve oportunidades no segundo tempo, ora por gol anulado, ora bola pegou na trave, ora porque o Donelli interviu, poderia ter ampliado a vantagem ainda mais. Então, na boa, cara, para mim o Corinthians hoje fez uma partida pavorosa. Foi um chá de merda. Mas enfim, Joneta, se tiver alguém aí, já vai separando aí, porque eu já vou chamar daqui a pouquinho. Vou ler algumas mensagens que estão chegando pra gente aí também, porque hoje vai ser cedinho. Puta que pariu, quero nem ver. Mas vamos lá, vamos ler algumas mensagens aí que estão chegando aí pra gente. A galera deve estar pesando aí também na minha. Puta. Fel, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o time, sobre o comando do Corinthians com Ramon Dias e Emiliano. Erraram na escalação? O que faltou dentro de campo? A gente sabia o time muito desfalcado e, na verdade, quando é assim, não tem jeito. A gente não tinha meio de campo. Era colocar um time ali para segurar o Palmeiras, jogar por uma bola. E, para mim, Romero deveria ter sido titular. Carrillo poderia ter feito ali uma função um pouco mais de 10, trazendo a bola no ataque. Romero segurando o Piquerez na esquerda. Aquilo que o
Ramon Dias fez no primeiro jogo da final, mas mais uma vez quis inventar num jogo importante, poupando contra a América de Cali numa Sul-Americana que pode trazer um título pro Coringão, para fazer isso no Paulista, e jogadores aí que a gente já viu e já falou várias vezes que não tem capacidade de vestir a camisa do Coringão. Precisamos contratar nessa janela de meio de ano urgente, porque o time titular é bom, mas os reservas. Se inscreva aí no canal, deixa o seu like, até o próximo vídeo, valeu!